Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Pertilli e eu sou professora aqui no Rico Domingues Concurso. Para você que prestou a prova do DEAP ontem, no domingo, então aqui vai a correção da prova de Direitos Humanos e de Sociologia. E algumas dicas de algumas questões que podem aí ser recorridas, que podem até pensar uma anulação aí. Então, vamos lá. A prova de Direitos Humanos, ela teve alguns probleminhas de trazer muitas questões de constitucional para dentro de Direitos Humanos, mas aí constitucional e Direitos Humanos conversam perfeitamente, mas trouxeram algumas questões bastante específicas de constitucional para dentro da prova de Direitos Humanos. Além disso, também cobraram coisas que não estavam expressas no edital, o que temos aí um sério problema, porque seria uma interpretação ampla, mais ampla, para lá de ampla, de algumas coisas que foram cobradas aí na prova de Direitos Humanos. Então vamos lá analisar essa questão 26. A teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos expõe perspectiva de direitos em que se inclui em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios. Vejam, cobrar dimensão, gerações de direitos humanos já é uma praxe das provas de concurso público. O que não é praxe é exigirem como certa questões, pontos das gerações e dimensões de direitos humanos que não são pacíficos, nem na jurisprudência e nem mesmo pela doutrina. Então aí tem polêmica, aí já tem questão que pode ser até pensado uma anulação, né, um recurso. Por quê? Vai se analisar, conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar. Essa divisão clássica, a divisão clássica é mais pautada entre as três primeiras gerações, dizer que a primeira é liberdade, a segunda igualdade e a terceira fraternidade. Isso é clássico. Para além disso, dizer que é clássico já é um pouco difícil, porque os direitos que se adequam dentro de cada uma dessas divisões, os direitos específicos, aí não há um conceito clássico doutrinário. Aliás, os autores eles divergem bastante, mas nós temos alguns autores mais consagrados. E, aliás, a banca não nos deu um autor específico para estudar. Se ela tivesse colocado lá no edital, segundo tal autor, aí sim ela poderia cobrar com especificidade alguns direitos, né, que até tenham contrassenso aí. Mas não foi o caso. Então, vamos lá. Letra A. Os direitos de segunda geração de dimensão se referem aos direitos civis e políticos. Aqui está muito errado, né? Porque aí sim nós temos um consenso que os direitos de liberdade de primeira dimensão se referem a direitos civis e políticos. E aqui trata como segunda geração, então já está errada. Os direitos de quinta geração ou dimensão consistem na possibilidade de participação na formação da vontade do Estado, retratando os direitos de democracia e informação. Esses direitos são de quarta dimensão. E aí sim, já é algo que nós temos praticamente um consenso que eles não conseguem se encaixar no quinto. Então essa estaria muito errada. A C. Os direitos de quarta geração e dimensão se caracterizam por condensar os direitos e liberdades civis, políticas econômicas, sociais e culturais. Nesse caso aqui, políticas econômicas, sociais e culturais estariam lá na segunda dimensão. E esse sim nós já poderíamos falar de um consenso. Na letra D, os direitos de terceira geração e dimensão consubstanciam-se como titulares da coletividade. Até aí estamos corretos, direitos dos povos, direitos da coletividade, os direitos que nós poderíamos assim incorrer como aqueles indetermináveis também, de titulares indetermináveis, consagrando o princípio da solidariedade, incluindo direitos como a paz e o desenvolvimento. E aqui está a nossa crítica, porque isso aqui não é consenso na doutrina. Tanto é que Paulo Bonavides, um dos grandes constitucionalistas brasileiros, citado inclusive pelo STF, expressamente pelo STF, Paulo Bonavides elenca expressamente o direito à paz como um direito de quinta dimensão ou geração. Inclusive, Paulo Bonavides tem um artigo científico publicado com o nome de direito de quinta dimensão ou geração, e ele vai elencar já de começo expressamente qual é esse direito de quinta dimensão, objeto específico desse artigo, retratando então a paz como um direito de quinta e não como de terceira, que foi a dada como correta aqui pela banca. Então, temos aí uma questão que conseguiríamos sim fazer um recurso, né? Temos base para fazer um recurso, tanto quanto o que o Paulo Bonavides elenca, como também a jurisprudência, que nós temos julgado de Celso de Mello, que ele vai falar em uma ADI,
acerca das dimensões. E aí ele vai citar o próprio Paulo Bonavides, que eu citei, mas o Celso de Mello ainda, o ministro Celso de Mello ainda vai falar de forma diferente. Ele vai colocar o direito à paz na quarta dimensão, tanto o direito de desenvolvimento quanto a paz na quarta dimensão. Então vejam que não há consenso na doutrina. E cobrar essa como certa, então, deixa muita margem então, para a gente pedir correção. Então, e ao meio ambiente? O meio ambiente, sim, já temos mais consenso na doutrina como um direito da coletividade. É aquele exemplo batido, é o meio ambiente que eles poderiam ter cobrado. Mas paz e desenvolvimento não há um consenso nem jurisprudencial, nem doutrinário. Então, eles não poderiam ter cobrado. Somente se no edital estivesse elencado um autor específico. Não era o caso. Então, essa daqui nós podemos sim correr atrás, podemos sim questionar. E aí, a letra E. Os direitos de primeira geração ou dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos que basicamente se elencam na segunda dimensão. Aqui a banca colocou como primeiro, por isso estava errado. Mas essa questão, de fato, é questionável. Então, coloquei para vocês aqui, especificamente, qual é a ação direta, que é a 3.540-1 de relatoria do ministro Celso de Mello, em que ele colaciona, então, os direitos da quinta dimensão, coloca lá de quarta dimensão como a paz e também o desenvolvimento, e não como de terceira, como está elencada pela Constituição. Também cita Paulo Bonavides, esse sim que vai falar que é de quinta dimensão os direitos à paz. Então, vamos lá, continuando, 27. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais nos termos disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil. Veja que está pedindo de vocês a correta. Então, vamos lá. Letra A. Os direitos e garantias fundamentais, em razão de concretizarem a dignidade humana, não podem ser relativizados. Lembram que tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, eles convivem com a relatividade. No caso concreto, eles sofrem sopesamento, eles podem ser relativizados, nenhum direito é absoluto, e isso já é, sim, um consenso. Então, aqui, essa ideia de que não pode ser relativizado está errado. Os direitos e garantias fundamentais são apenas previstos expressamente. É verdade isso? Não, os direitos e garantias fundamentais não são somente aqueles que estão expressos. Tem a abertura dos direitos humanos e direitos fundamentais. Podem estar surgindo novos, podem estar em outros lugares. Então, não são só o que estão expressos no texto constitucional. A adoção pelo Brasil de normas internacionais sobre direitos humanos obriga que essas sejam previamente internalizadas através de emenda constitucional. Não há essa obrigação. Nós temos a possibilidade de internalizá-las como emendas constitucionais, mas para que funcionem os direitos humanos aqui, os tratados, a adoção desses tratados, não é necessário que primeiro eles sejam recepcionados enquanto emenda constitucional. Os direitos e garantias fundamentais, desde que por emenda constitucional, podem ser suprimidos. Não, direitos fundamentais, direitos humanos não podem ser suprimidos, não há essa possibilidade. E letra E. Enquanto os direitos fundamentais são as disposições que reconhecem e declaram propriamente os direitos inerentes à dignidade de todo ser humano, as garantias são disposições assecuratórias do exercício dos direitos. Tá perfeito, é isso mesmo. Os direitos fundamentais, eles são os bens, eles são as disposições expressas que declaram propriamente os direitos inerentes, os bens, os bens humanos que nós temos, os bens jurídicos que nós detemos e que nós temos cuidado. Agora, as garantias são os meios, são os instrumentos para proteger, então, esses direitos fundamentais. Aí está completamente correta essa, então, letra E. 28. Assinale a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. Agora está pedindo de vocês a incorreta. A indivisibilidade dos direitos humanos se refere a que se pode cindi-los e que devem ser reconhecidos e protegidos unitariamente. Está correto, porque não podem ser cindidos, não podem ser divididos. Por isso, indivisibilidade. Está correta. A inalienabilidade dos direitos humanos se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária. De fato, nós não podemos dispor, vender os nossos direitos. Por isso está correta a letra B. Letra C. A imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que seu exercício se dá no tempo, devendo ser exigido sob pena de perecimento. Eles podem perecer, se o tempo passar, eles vão acabar? Não, a imprescritibilidade prevê que eles não vão cair conforme o tempo, não vai acabar o direito de exigir os direitos humanos conforme o tempo.
por isso a C está incorreta e é a nossa alternativa. E as demais estão justamente corretas. Irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa de permitir violações, ou seja, eu não posso renunciar porque eu quero, ou seja, a minha livre vontade. Não há essa possibilidade, por isso é irrenunciável. A proibição do retrocesso representa que os direitos humanos já concretizados e alcançados não podem mais ser suprimidos. Isso aí, proibição do retrocesso. Não podemos retroagir naquilo que nós já conquistamos. Então, a nossa letra C era a incorreta, a nossa assinalada. Analise o texto abaixo. Com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou sapatos, ou um acordo de isenção de visto para turistas estrangeiros. A hierarquia de valores deve corresponder a uma hierarquia de normas nos planos tanto nacional quanto internacional a serem interpretados e aplicados mediante critérios apropriados. Vejam que um texto aqui do Augusto Cassar Trindade específico e vai pedir para vocês responderem considerando o trecho doutrinário, ou seja, considerando este trecho aqui e a disciplina da Constituição da República Federativa do Brasil a respeito dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar que. Então, são duas coisas que vocês devem levar em consideração aqui, tanto a matéria disciplina de constitucional, quanto o texto que estava aqui sendo trazido. Esse texto, eu deixei em vermelho para vocês, ele diz que não é razoável dar o mesmo tratamento a tratados internacionais, quaisquer, que falam, por exemplo, de direito do comércio, e tratados de direitos humanos, porque tratados de direitos humanos são importantíssimos, são o auge, né, do nosso direito. Não só porque é uma disciplina que tenho muito carinho, mas porque, de fato, somos nós, os humanos, a quem direcionamos os direitos, então faz sentido que os direitos humanos eles prevaleçam além de outras coisas como o comércio, né, a economia. Agora, de fato, aí vai perguntar para você sobre isso, matéria de constitucional, e também considerando aquele excerto, então vocês vão responder. Qual é, então, a nossa correta? Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 3 turnos, já está errado. Lembra que o quórum aqui é 2, 2, 3, 5. Sempre digo isso para vocês. 2, 2, 3, 5 para lembrar. E cai pra caramba. Ou seja, porque é nas 2 casas por 2 turnos. Já está errado aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado Federal, só no Senado Federal? Não, nas 2 casas, por 2 turnos. E em 2 turnos estava certo, mas era aqui nas 2 casas, não só no Senado. Os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporam no Brasil, desde a subscrição do presidente. Aí estava o erro, porque não basta somente o presidente ir lá fora assinar. Então, o Congresso aqui tem que dar sua aprovação depois da assinatura. Dado a aprovação pelo Congresso Nacional, aí sim o presidente pode ir lá fora ratificar. Depois que ele ratificar, volta para o Brasil, então, para ser promulgado e publicado. Então, tem algumas etapas aí depois da assinatura, não basta somente a assinatura. Letra D. Prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais. Acabei de falar, não prescinde. E eu chamei a atenção de vocês aqui para essa palavrinha nas nossas aulas. Prescinde e imprescinde. Prescinde quer dizer que não precisa do referendo do Congresso. Mas não, precisa sim, é imprescindível o referendo do Congresso, por isso estava errada. Letra E. Desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de forma imediata. É isso aqui, pela importância dos tratados de direitos humanos. Então, o Brasil fazendo parte já se considera valendo. É claro que nós temos o processo de internalização dos direitos humanos, mas considerando aquilo que o Cassado Trindade disse, da importância dos direitos humanos, eles se absorvem, sim, nessa forma imediata de aplicação, né? Então, tá bem, era a letra E, então, a correta. Aqui uma questão que eu lembrei para vocês no aulão. Ainda fiz gesto, fiz movimentação lá. A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável na relação entre, quando explicamos lá, a questão dos direitos erga omnes, contra todos, quer dizer que eles se aplicam tanto num caráter horizontal, todos iguais, então entre seres privados, então particulares aqui, quer dizer que
a eficácia horizontal se aplica aos particulares, né, ao âmbito privado. Então, horizontal, todos os particulares são iguais. Aí poderia se falar também que eles se aplicam na vertical contra o Estado. Se a erga omnes é tanto horizontal quanto também é vertical, que é contra o Estado. Então, aqui, como perguntou, do caráter horizontal, então, era dos particulares. Considerando a redação do artigo 5º, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, assinale a alternativa correta. Maldade, né? Cobraram uma súmula de vocês aí. Mas tudo bem, então assim, uma interpretação ampla, daria para contestar aí porque não estava expresso que queria entendimento jurisprudencial. Mas o fato é que por um entendimento amplo, eles poderiam cobrar súmulas, então a jurisprudência acerca daquilo que está sendo pedido no edital. Mas veja que isso é aprofundar. Ainda assim, o professor Kleber deu uma lembrada para vocês na súmula vinculante que diz respeito à letra D, a nossa correta. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade da nulidade de prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então essa era a nossa correta por causa da súmula vinculante. Então vamos lá. A 32. Em relação às regras de aplicação geral contidas nas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, diga a incorreta. Então as outras, meus queridos, elas estão perfeitas, elas são ipsis literis, são lá o que está escrito das regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas. A incorreta, maldadezinha também, mas é a letra B que diz: para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades coletivas dos reclusos, particularmente as de maior vulnerabilidade. As medidas, até aqui, perfeito. As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores de necessidades especiais, tudo certo até aí. E aí diz aqui, serão consideradas discriminatórias. Isso aqui está completamente errado. Não serão consideradas discriminatórias. Aqui a ideia é isonomia trazida, então, por esse documento internacional. Então, não serão consideradas discriminatórias. Estava lá na questão que elas seriam consideradas. Por isso está errada. Regra 2 lá desse documento. As demais corretas, seguimos para 33. Considere os seguintes exceitos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, alguns com adaptações em relação aos originais. Aqui demandava que vocês conhecessem essa jurisprudência, mas pior, aqui ia considerar então incorreto, ou seja, havia necessidade que vocês tivessem conhecimento jurisprudencial acerca dela, era a número 4. A número 4, ela vai falar expressamente então sobre os crimes hediondos. Crimes hediondos não eram cobrados no edital de vocês. E se não eram cobrados, vocês não tinham que ter esse conhecimento, especialmente um conhecimento jurisprudencial. Se já tivesse só crimes hediondos lá acerca da lei, já seria assim um pouquinho aprofundar demais cobrar uma jurisprudência. Mas nem estava no edital de vocês crimes hediondos. E lá a jurisprudência, o erro dessa jurisprudência trazida aqui é que diz que observará a constitucionalidade, quando, na verdade, a súmula diz que se observará a inconstitucionalidade. Então, vejam, era um detalhezinho e de algo errado. Então, essa questão aqui, questão de número 33, vocês podem recorrer dela com base na número 4, que era, então, a incorreta, né? Era uma jurisprudência, então, trazida de forma incorreta de algo que não era cobrado de vocês no edital, que eram os crimes hediondos. Então, questão aí passível de recurso. 34. Programa Nacional de Direitos Humanos, aprovado pelo Decreto 7.037 de 2009, é estruturado em eixos orientadores que contêm suas respectivas diretrizes. Então lá, mais uma das que a gente viu expressamente lá no nosso aulão, eixo orientador número 4. Vocês tinham que saber as diretrizes do eixo orientador do número 4, né? Era aquele eixo do coração. Então estava lá, expressamente na letra D. Os quais eram então? Estavam pedindo para vocês.
aqui as diretrizes do eixo orientador número 4, que eram referidas lá. Democratização e modernização do sistema de segurança pública. Nosso eixo orientador número 4, eixo do coraçãozinho, né? O eixo de vocês. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação em atos criminosos. Combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, garantia dos direitos das vítimas de crimes e proteção das pessoas ameaçadas, modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria no sistema penitenciário. E, além disso, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento e garantia da defesa dos direitos. E esses eram todas as diretrizes que compunham, então, o nosso eixo número 4, o eixo do coração, que era o de vocês, então. E aí, a nossa questão número 35, volta lá, 35, sobre o tema de direitos humanos e responsabilidade do Estado, é correto afirmar, era a nossa letra C, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aqui, previsão expressa do nosso artigo 5º, lá no nosso inciso 75, trazia expressamente, ou seja, dos direitos fundamentais expressos no artigo 5º, dizia exatamente o que está aqui na letra C, por isso é correta a nossa letra C. 36. Considere as seguintes disposições de tratados internacionais de direitos humanos. Mais uma questão que nós poderíamos aí fazer uma reflexão, que poderíamos até pedir uma revisão para a banca, né? Pedir uma anulação. Por quê? Porque a banca, ela colocou alguns documentos expressos no edital, ou seja, e um deles, um documento expressamente de direito internacional, então o candidato já ficava para estudar aquele documento expresso no edital. Ela não dizia para você estudar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nem o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Dizia lá somente acerca das regras de Mandela, né, as regras mínimas da ONU para a proteção de pessoas presas. Então, foi uma certa maldade já cobrar aqui tratados que não estavam expressos no edital, sendo que a banca, ela exprimiu um edital específico um documento específico internacional, que foram as regras de Mandela, as regras mínimas da ONU para pessoas presas, e não listou outros documentos internacionais. Se ela queria cobrar, então, mais documentos internacionais de maneira tão específica, ela deveria, então, ter listado. Mas o problema vai mais longe, porque esses dois documentos aqui, eles dizem expressamente respeito à audiência de custódia, e a audiência de custódia também não foi referida lá no processo penal para vocês, não estava expresso no edital de vocês. Então, quanto mais saber documentos internacionais que não estavam citados para você, e além disso, ainda um ponto específico que não era pedido em processo penal. Então, aqui vai além da maldade, aqui nós poderíamos pedir até uma anulação, quem sabe aí temos fundamento para pedir, então, uma revisão acerca dessa questão. Então, vamos lá. 37. A respeito das regras do pessoal do estabelecimento prisional descritas nas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, regras de Nelson Mandela, está incorreta a alternativa. Então, as outras são o que está lá mesmo no regramento, tudo certo. O problema está na nossa letra D. E eu avisei vocês, tem que lembrar, tem que ligar o pisca-alerta quando vê algumas palavrinhas nas questões. Quais são as palavrinhas? Nunca, jamais, sempre, deve. Essas palavras vocês devem assinalar quando está na questão de vocês, porque essas questões podem eliminar alternativas, que foi o caso da letra D. Nos estabelecimentos prisionais, sempre deve incluir-se no pessoal um número suficiente de especialistas, tais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores e instrutores técnicos. Não era sempre deve, olha que foram duas aqui erradas, porque aqui é na medida do possível e não sempre deve. Aqui assim foi enfático, sempre deve, muito errado a nossa letra D, então. 38. Os direitos humanos são denominados com variados termos. Assinale a alternativa que não é aceita contemporaneamente
por expressar uma ideia ultrapassada sobre o tema. Então, os direitos, né, o fundamento justnaturalista se vê como um dos fundamentos dos direitos humanos. Direitos naturais se dizem até como o pai dos direitos humanos, como lá atrás um fundamento, né, os pais dos direitos humanos, aí o surgimento da ideia de direitos humanos. Porém, os direitos naturais, eles pressupõem uma ordem superior, algo que é plenamente visível e justificado, que sempre esteve ali. E nós sabemos que os direitos humanos, eles têm como característica a historicidade, eles têm como característica a luta, a resistência. Os direitos humanos não foram assim naturalizados de um dia para o outro, todos os direitos humanos foram dados para as pessoas. Não, houve lutas, houve resistência. Ainda há lutas, ainda há resistência para que os direitos humanos sejam afirmados. Então, eles não são dados como naturais, não estão prontos na nossa sociedade, na nossa intimidade para serem concretizados. Por isso, então, já são dados os direitos naturais como ultrapassados. A letra A, então, era a nossa correta. E aí, vamos lá. 39. Dentre os direitos e garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, é estatuído que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Esse preceito constitucional se refere ao quê? Ao direito subjetivo de não se autocriminar. Aqui, basicamente, era uma questão de interpretação de texto. Falou aí, professora Mercedes, ao direito subjetivo de não se autoincriminar. Então, era basicamente interpretar aqui a questão e era um direito subjetivo de não se autoincriminar. Letra D, a nossa resposta. Opa, 40. Os direitos humanos são de elevado grau de relevância institucional e de impositiva aplicação. A sua violação, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, é um dos fundamentos para... Cara, aqui também a gente poderia, e olha, achei muito extensiva, porque sim, cobraram de você, estava lá no edital, né, compreender direitos humanos na Constituição, mas nós temos de forma mais expressa lá o nosso artigo 5º. E inconstitucional que cobraram de vocês, estava basicamente lá, né, em alguns capítulos, alguns títulos da nossa Constituição, e não compunha da organização do Estado. Não estava inconstitucional para vocês da organização do Estado, então não estava o artigo 34, que fala da intervenção federal, da intervenção da União dos Estados, que uma das possibilidades trazida lá no artigo 34 é quando estão sendo violados os direitos fundamentais. E aí a questão daria a intervenção da União do Estado, que estaria correta, mas o ponto é, não foi pedido para vocês lá em Constitucional o ponto da organização do Estado, onde estaria o artigo 34 que trazia essa resposta. Por isso aí, essa questão nós poderíamos pedir uma revisão. O ponto é que, como a banca pediu de forma ampla, ela pediu direitos humanos na Constituição, eles podem forçar a barra e manter essa questão lá. Mas nós poderíamos dar uma discutida nessa questão aí, que é a última que nós analisamos, então, de direitos humanos.